Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aí à nossa live, e isto onde nós estaremos falando sobre alimentação, né? Uma alimentação para o fibromiálgico. Esperar um pouquinho. Opa! Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como eu gostaria de falar como que a alimentação proporciona saúde, né, para o fibromiálgico. Então, vamos mandar um aviãozinho aí pra gente chamar nossos amigos. Olá, pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos aqui na nossa live, né? Que nós vamos falar como que a alimentação proporciona saúde, né, a um fibromiálgico. Então, o que vocês acham? Fala. Que tipo de alimentação que vocês acham que proporciona saúde a um fibromiálgico? Alguém aí poderia me falar? Pois bem, quando nós falamos de alimento saudável, mas antes eu quero me apresentar, tá? Sou a Valderes Vazarim, sou considerada fibromiálgica, diagnosticada fibromiálgica desde a década de 90. Em 2018 eu mudei a minha alimentação e proporcionei... Oi, Ivana, tudo bom? E assim, desde 2018, com a mudança na minha alimentação, eu tive uma qualidade de vida que eu nunca tive antes, né? Então, assim, eu me dei a oportunidade de viver. Então, é através dessa... Olá! Através dessa alimentação, hoje, eu posso considerar que eu tenho uma vida normal, como uma pessoa que tem uma vida normal, né? Sem dores, sem crises de fibromialgia desde 2018, graças a Deus. Tive uma perda de 23 quilos e pratico esporte, pratico academia, faço atividade física aí e tenho essa alimentação que tá me dando a oportunidade de estar aqui falando e divulgando a importância do nosso olhar mais crítico, mais na alimentação, tá? No que nós ingerimos. Boa noite aí, Rejane. Seja bem-vinda, viu? Então, que é a diferença de uma alimentação saudável e de uma alimentação para fibromiálgico? Bora lá? Então, a alimentação saudável. Então, nós vamos falar que tudo que é fruta, tudo que todos os vegetais, legumes, são saudáveis, certo? Olá, Pedro, seja bem-vindo. São saudáveis. Mas nem todos os alimentos são considerados apropriados para o fibromiálgico. Por quê? Porque existem alguns alimentos que eles dão um pico glicêmico muito alto. Então, que eles têm ou tem frutose ou tem açúcar, que quando eles entram no nosso organismo, eles convertem em açúcar. Por exemplo, a cenoura e a beterraba, né? Então, a cenoura e a beterraba, quando elas têm açúcar em si, que quando eles entram no nosso organismo, o nosso organismo, ele vai dando pico glicêmicos, vai
vai desregulando os nossos picos, né? E aí vai fazendo com que o nosso... Olá, Rejane, seja bem-vinda, querida. Que o nosso organismo vá se inflamando. E nós, fibromialgicos, temos que tomar muito cuidado com este tipo de alimentação, tá? Então, o indicado é uma alimentação que nós temos com baixo teor de carboidrato e zero açúcar. Mas açúcar que eu falo não é só o açúcar branco, o açúcar mascavo, tá? Então, assim, só esclarecendo que o açúcar branco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara é açúcar. Todos eles são açúcar. E todos eles dão, assim, alguns, lógico, um produto com processamento químico menos e outros com mais, mas todos eles têm o mesmo efeito no nosso organismo, tá? Não sei qual é vamos ver a palavra aí. Todos eles fazem tanto mal no nosso organismo quanto qualquer um, tá? Então, assim, o que nós temos que observar, nós fibromialgicos, é alimento que nós ingerimos. O alimento baixíssimo teor de carboidrato, como eu estava falando, zero açúcar, e alimentos anti-inflamatórios, eles vão trabalhar ao nosso favor. Isso, eles vão trabalhar ao nosso favor, vão nos ajudar, tá? Então, mas como é a organização dessa alimentação, né? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos imaginar assim, que alguém fala, eu quero começar a fazer, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, se conscientizar da sua necessidade, tá? Se conscientizar da necessidade que você precisa mudar. Não são os outros que precisam mudar para você ou por você. É você que precisa mudar por você e pelos outros. Olá, Aline. Seja bem-vinda. Então, você tem que mudar essa conscientização importantíssima, porque é através dessa conscientização que você vai começar a perceber e a diferenciar os alimentos. Por quê? Nós temos dois tipos de fome. A fome fisiológica e a fome psicológica. Quando nós temos a fome psicológica, nós comemos qualquer hora, a qualquer momento. Se a gente está nervoso, a gente come. Se a gente está com sede, a gente come. Por quê? Porque o nosso organismo, o nosso metabolismo, o que acontece? O psicológico é muito maior e ele influencia nas nossas ações. Então, oi Luciana, seja bem-vinda. E aí, o que acontece quando nós temos fome fisiológica? Nós já temos a barriga nossa ronca, né? Aí nós sentimos um mal-estar, fala, não, uma dorzinha de cabeça. Não, a nossa fome é o quê? Fisiológica. Então, quando nós já estamos no processo de conscientização, diferenciação da nossa fome, da fome fisiológica com a fome psicológica, já é o primeiro passo. Então aí você vai se perguntar, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Porque se eu estiver com fome, eu vou estar com dorzinha na barriga, meu estômago, um pouquinho de mau hálito. Isso é fome fisiológica. Agora, se eu estiver ansiosa, vou lá, pego um negócio para comer. Ou se eu estiver cansada, eu vou lá e como qualquer coisa que estiver na frente. Mas eu tenho a necessidade de comer para preencher algo em mim. É a fome psicológica. Quem não tem fome e é aí que tá o perigo, viu, Luciana? Quem tem fome tem que pensar, quando a gente tem essa fome, essa vontade de comer, a gente tem que pensar em diferenciar o que a gente está comendo, principalmente quando a gente já está num processo de tentar mudar a nossa alimentação, tá? Então aí é importantíssimo a gente ter esse discernimento, certo? E primeiro passo então é esse: diferenciar fome com vontade de comer, certo? Outro passo, que eu disse também já, né, mas eu vou repetir, é você saber que você está fazendo por você, não é pelo outro, tá?
Ah, eu vou na casa do fulano, mas ele me ofertou, eu tô melhorando a minha alimentação. Tô pensando na minha alimentação, mas eu vou na casa do fulano e fulano me ofereceu um pão, alguma coisa lá, um refrigerante Coca-Cola. Eu acho chato não comer. Eu vou e como. Não. É você que tem que ter um olhar crítico e clínico do que é que você está comendo. Não é o fulano, não é o amigo, né? Ah, vamos sair, mas a gente sai muito com os amigos, eu me reúno muito com os amigos, não tem como eu ficar sem comer. Não tem como eu não comer vários, né, vários petiscos e vários... Tá, será que não é na hora de você começar, não está na hora de você começar a diferenciar o que você vai ou não comer? Então, né, leva alguma coisinha. Quando é reunião de amigos, reunião de pessoas que você já tem uma intimidade, estão, assim, sempre se reunindo e tomando e comendo algo, leva o seu, pronto. Olá, minha filha, tudo bem? Aí, leva a sua comida, faça e leva, né? Faça aí, separe algumas coisas que você vê que está... que são alimentos que não te inflamam, que são alimentos que trabalham a seu favor, e leva. Então a gente tem que aprender a preservar o que é seu. O seu corpo é seu, é você que toma conta dessa máquina, é você. Então começou, eu tenho a consciência de que eu vou começar a mudar a minha alimentação. Então tem que começar por aí. É normal que a pessoa gostar, mas deixa eu ver. É normal a pessoa gostar mais legumes do que de arroz. Não entendi, tá, Luciana? É normal a pessoa gostar mais de legumes do que de arroz. Não, na verdade eu não como arroz, tá? Na verdade eu não como arroz. Então eu acho bem legal, já é um grande passo, né? Um grande passo mesmo. Mas tem que ver também os alimentos, os legumes que você come. Se você for pensar nas suas dores e nas suas inflamações. Então, é o que eu tava falando, né? Eu gosto muito de legumes, que a Luciana tá falando. Isso mesmo. Mas, Luciana, gostaria de te falar só uma ressalta, assim. Aproveita, então, e observa os legumes que você gosta, né? O que você usa, tá? Eu vou estar anotando aqui, ó, alguns questionamentos pra gente depois parar um minutinho e realmente... Você quer anotar? E fazer pra gente responder, todas os questionamentos, tá? Então, assim, só para não... Eu gostaria muito que vocês fossem enviando as mensagens, enviando os questionamentos. Boa noite, tudo bem, Fabi? E mandando, que depois nós vamos estar respondendo. Eu vou estar respondendo para vocês, a cada uma, tá? Só para não perder, às vezes, o fio, certo? E então é isso. A gente se reúne muito, ou então eu ouço muito as pessoas que eu dou atendimento falarem assim, ó: ai, mas como é difícil eu mudar a minha alimentação, porque meu marido, meu filho, né, minha sogra mora comigo, certo? Então eu vou dar uma dica aqui muito preciosa, tá? Você vai fazer a sua alimentação, você vai começar a pensar no óleo que você vai pôr, tá? Você vai usar um óleo que já não seja inflamatório. Então, o que você vai usar? Banha de porco. Aí você já vai usar a banha de porco para tudo que você vai fazer. Eles comem arroz, feijão, carne. Então, o que a gente faz, né? Qual é o cardápio? Arroz, feijão, carne, legumes e uma salada, tá? Aí você vai fazer para todos com a mesma banha de porco, vamos pensar, né? Porque o óleo, ele é muito inflamatório. Independente se você tem fibromialgia ou não, o óleo é inflamatório para tudo. Ele é inflamatório para o intestino, ele é inflamatório para
Muita dor de cabeça? Ai, que será, hein? Será que não existe a questão do óleo, a questão do açúcar, né? Então, assim, ele acaba sendo inflamatório. Aí você tá usando lá banha de porco e você fez lá o seu almoço. Então, todo mundo vai comer o que tá lá no seu almoço. E você? Aí você vai comer a salada, os legumes e a carne. Ou um ovo. Pronto, almoçou. Certo? Então, é o que... Oi, Cleusa, tudo bem? Então, o que a gente tem que observar é isso, é a troca de alimentos. Então, nessa troca de alimentos, você vai deixar de comer alguns que realmente te inflamam e começar a ingerir alguns que não te inflamam, tá? Então, o que eu vou usar como tempero? Vamos pensar assim, eu vou usar como tempero. Primeira coisa, é o tempero simples. Sabe aquele tempero que a avó usava, a mãe usava? Pois bem, nada de conservantes. Então, nós vamos usar sal, pimenta do reino, pimenta calabresa, muito açafrão, muito orégano. Então, assim, nós vamos estar usando os temperos naturais, né? Por exemplo, você pode estar usando hortelã, você pode estar usando todos os alimentos que vai fazer com que você tempere, o sabor fique agradável e que não tenha essa junção de alimentos com sabor de tempero comprado. Mesmo porque existe todo esse processo da química que vai te inflamar, tá? Então, assim, a gente está falando sobre inflamar mesmo o corpo, inflamar o corpo quando você está se alimentando adequadamente, essa inflamação vai diminuir, tá? Aí nós vamos lá, vamos ao nosso caso real aí, né? Tá morando lá, pai, mãe, filhos e tudo mais. Olá, Flávio. Morando lá, todo mundo na família, mas o que eu faço? Então, eu vou diferenciar a alimentação? Não, eu vou fazer qualquer tipo de alimentação e eu só vou ver o que eu vou ingerir. Ah, mas eu gosto muito de pão, de bolo, né? Mas nós temos que ver que o pão, o bolo, ele tem alimentos, assim, a farinha e o açúcar, nós vamos substituir por algumas outras, como por exemplo, com a farinha de coco, com a farinha de amêndoa, farinha de aveia, né? Então, porque elas dão menos pico glicêmico no nosso organismo e o açúcar que nós vamos usar para o xilitol e eritritol. Esse açúcar, ele não dá pico glicêmico no nosso organismo, né? Então, é o que nós temos que começar a ter um olhar mais clínico em relação a isso. Podemos usar também muita água de manhã, né? Principalmente de manhã, água saborizada com alimentos, com nutrientes, né? Anti-inflamatórios, como por exemplo, nós podemos usar folha de hortelã, de pedacinhos de gengibre, né? Então, nós podemos estar usando esses nutrientes na água, limão de manhã e chia. Então, a chia, ela também te dá saciedade, ela também ajuda você desinflamar. Então, mas nós temos assim, para começar a desinflamar, nós precisamos de passar por um processo que chama cetose. Ah, mas o que é cetose, né? Ah, já ouvi falar em cetose, mas e como que acontece? O que acontece com o nosso organismo? Tá, a cetose é um processo onde nós vamos diminuir o carboidrato, porque no nosso corpo, vamos voltar só um pouquinho, nosso corpo ele tem duas fontes de energia. Nós conseguimos trabalhar com carboidrato ou trabalhar com a gordura boa. Então, trabalhar com carboidrato é o comum que todo mundo faz, né? Quando nós nos alimentamos de pão e normal, do dia a dia, nosso organismo, ele precisa deste carboidrato para ele ter energia e a gente sobreviver, certo? Ponto.
Quando nós deixamos de ingerir o carboidrato, nós começamos a ingerir açúcar, alimentos, né, sem o açúcar e alimentos sem carboidrato, nós vamos ingerir alimentos com um pouco mais de gordura para o nosso organismo utilizar essa gordura e começar a ter energia através dessa gordura, certo? Também tem o processo de as gorduras que já estão localizadas no nosso corpo. Quando nós comemos carboidrato, a gente utiliza uma quantia X para energia, para queima de energia, mas o nosso corpo é tão inteligente que ele utiliza uma quantia e a outra quantia ele faz o quê? Ele armazena. Onde ele armazena? Nas nossas gordurinhas localizadas. Então, é como se o corpo falasse assim, ó, fica aí uma reserva. Quando eu tiver fome, eu vou te comer. Então, é assim que funciona no nosso organismo. Aí fica lá aquela gordurinha lá localizada. E quando você passa por um processo maior e demora para comer, aí você já está sentindo fome e o organismo vai lá começar a se alimentar daquele reserva que nós temos, daquela gordurinha que nós temos lá de reserva. Porém, quando você deixa de comer o carboidrato e começa a comer alimentos com baixo teor de carboidrato mesmo e com zero açúcar, o nosso organismo, o próprio organismo, ele vira a chave e essa chave começa a funcionar através da energia que nós temos, né, que são os lipídios, né, das nossas gorduras, certo? Porém, quando isso começa a acontecer, o nosso organismo, ele começa a entrar em cetose. Quando a gente demora para comer carboidrato e começa a comer deixa eu só separar aqui e começa a comer com a gordura do nosso organismo, né? Então, a nossa cetose, aí o nosso corpo começa a entrar em cetose. O que é a cetose? Ele é um estado metabólico do nosso organismo, é um estado normal, tá? Não é um estado que você vai agredir o teu organismo. Então, muita gente acredita, ai meu Deus, entrar nisso vai agredir, vai ter... Não, você não vai agredir o organismo, é um estado normal, um estado metabólico, onde o próprio organismo inteligente, como ele é, ele para de utilizar a gordura, utilizar o carboidrato, começa a utilizar a gordura. E aí, ele ocorre como o nosso corpo começa uma queima dessa gordura. Ele precisa disso, daquela gordura que nós temos localizado, para um combustível, tá? Então, assim, isso vai fazer com que a gente vai diminuindo a nossa fome, vai diminuindo a nossa ansiedade para comer, a nossa necessidade de comer e vai diminuindo a nossa gordura localizada. Então, como que você entra? Ficando vários dias, uns 3, 4 dias que você diminui o seu carboidrato, o seu açúcar, você já começa a perceber que o seu organismo começa a mudar. Você tem alguns sintomas, tá? E esses sintomas são o quê? Mau hálito, excesso de vontade de fazer xixi, né? De ir ao banheiro. Você começa a ter, no começo, um pouco de dor de cabeça, mas aí você já começa a acostumar e a sua cabeça para de doer. Então, esses sintomas são chamados até de gripe keto, tá? Então, ocorre esse sintoma, porque ocorre que o corpo vai se transformando, vai mudando, certo? Aí, uma outra coisa também que te faz entrar em cetose é o jejum intermitente, que é a melhor coisa para você começar a fazer cetose, tá? O que é o jejum intermitente? Quando você passa um período longo sem comer, né? Ou de 12, 14 horas já é um período de jejum. 16, 18 horas, um período mais longo de jejum, onde você passa esse período sem comer e depois você se alimenta normal. Mas esse se alimenta normal, você só vai entrar em cetose se você não comer carboidrato. Agora, se você passou esse período de 16 horas e você começa, aí vai lá e come um pão ou come um pouco de arroz, um pouquinho, vou comer só um pouquinho de arroz. Come lá 3 colheres de arroz, ou então
um pedaço de batata, você quebrou a sua janela do jejum intermitente, mas não deu prolongamento nela para entrar em jejum. Então você precisa de quebrar a sua janela do jejum, porém você precisa de comer alguma coisa que não te dá pico glicêmico, tá? E esse comer algo que não te dá esse pico glicêmico é onde você vai começar a queimar realmente a gordura do seu corpo e a entrar em cetose. Então, deixa eu ver algumas coisas que eu até anotei aqui pra eu estar mostrando, né, pra vocês. Então, a cetose, na verdade, ela é tanto para perder peso. Começou-se a pesquisar em relação a isso por questão da epilepsia, tá? Porque quando você entra em cetose, quando o teu organismo não tem carboidrato, o teu cérebro, os neurotransmissores, eles trabalham assim, limpo, né? É como se você... a Ivana colocou uma palavra aqui, abstinência. É quando você perde todo a química do açúcar, do carboidrato, porque a gente sabe quanto açúcar é viciante no teu cérebro, e ele trabalha, os neurotransmissores trabalham sem a quebra da sinapse, né, que a gente fala. Então, outra vantagem também é para quem tem diabetes, tá? Então, a cetose é ótima para quem tem diabetes. E deixa eu ver aqui uma outra coisa. Quando você para de comer o carboidrato e o açúcar, vamos imaginar, e você entra em cetose e você diminui a fome, porque quando você começa a entrar em cetose, você diminui sua fome. Porque nós temos um hormônio que chama grelina. E esse hormônio, ele é responsável para saciar a fome, né? Ele que dá fome na gente. É ele que indica que chegou a hora do almoço, que chegou a hora da jantar. Esse grelina é um hormônio que nós temos. Então, quando nós começamos a fazer jejum, ou quando nós entramos em cetose, ou quando nós diminuímos o carboidrato e tiramos o açúcar, essa grelina, ela não tem esse alerta no nosso corpo. Então, nós ficamos assim, com esse hormônio baixo, e por isso que nós não temos a fome como quando come-se o carboidrato, tá? Eu não sei se ficou claro, eu gostaria que alguém aí anotasse aí se ficou claro, me mandasse uma mensagem dessa minha explicação da cetose. Aí, qual é o benefício dela para o nosso organismo, tá? Então, nós estamos agora com quase na metade da live e eu gostaria de ir respondendo algumas questões, né? E, por exemplo, ficou claro? Que bom, Rejane, obrigada aí, viu? Então, deixa eu ver aqui, ó. É normal a pessoa gostar mais de legumes do que de arroz? Ó, geralmente as pessoas... Ai, que bom, obrigada, viu, Ivana? Ô, Fabi, que ficou claro aí. Mas, ó, alguém perguntou aqui, acho que foi a Luciana, se é normal gostar mais de legumes, né? Geralmente, nós gostamos mais de arroz e feijão, que é o casamento perfeito. Hoje eu ouvi uma propaganda, né, numa rádio que eu sigo muito, né, quem é daqui de Rio Preto ou daqui da região A Nativa, tava ouvindo, aí falou assim, vou apresentar agora, eu acho que era mais ou menos assim, vou apresentar agora o casamento perfeito, de uma propaganda, tava passando. Aí eu até prestei atenção, falei, né, qual é o casamento perfeito? Arroz e feijão. Pronto. Aí eu falei, olha, e é verdade, né? O arroz e o feijão é o casamento perfeito para alimentação, certo? O arroz e o feijão é um hábito que nós temos de comer, é a nossa cultura de comer o arroz e feijão, que é o que muitos dizem, né, que é o casamento perfeito, porque se não existe arroz e feijão, parece que vai morrer, né? Ai, meu Deus, se eu não comer arroz, eu morro. Mas não morre, tá? Não morre mesmo. E ele pode até ser o casamento perfeito, porém,
é um casamento que também te dá um prejuízo muito grande na saúde, porque o arroz é uma fonte muito rica em carboidrato e o feijão também. Então, mas eles são considerados perfeitos por quê? Porque alguns nutrientes que o arroz não tem, o feijão tem. Então, eles se unem quando nós ingerimos, utilizamos alguns nutrientes do arroz e alguns do feijão para o nosso corpo. E quando nós não comemos arroz e feijão, como por exemplo, quem está na low carb, na cetogênica, ou quem vive um estilo de vida como eu vivo, sem comer o arroz e feijão, o que nós temos que comer? Olá, Ariane, tudo bom? O que nós temos que comer? Verduras e legumes que suprem essa necessidade, tá? Então, por exemplo, o ferro nós vamos utilizar, eu utilizo bastante o fígado de boi, né? O fígado de bovino. Então, nós temos que utilizar alimentos que substituem outros, tá? Então, assim, muita gente come arroz e feijão realmente, né? Quase todo brasileiro, principalmente. E que gostam menos de legumes, mas assim, é necessário que coma. Porque eu sinto muita dor de cabeça quando começo a fazer uma dieta, tá? Então, alguém perguntou aqui que sente dor de cabeça quando começa a fazer dieta. Foi aquilo que eu falei. Quando a gente deixa de comer o carboidrato e o açúcar, o nosso organismo entra em abstinência. É igual quando tem alguém viciado ou alguém que tem um vício por alguma coisa que para de comer aquilo. Por exemplo, eu amo café, né? E muita gente aí também, né, toma muito café. Quando nós paramos de comer, de tomar café, uma manhã que não toma café falou, nossa, tá faltando alguma coisa. Parece que se eu não tomar café de manhã eu não acordei. Então, quer dizer, o nosso corpo é acostumado. Então, quando você começa a mudar a sua alimentação, realmente, uma das primeiras coisas que a gente sente é dor de cabeça e como se fosse uma fraqueza, tá? Mas é porque o hábito daquilo, tá? É o vício daquilo. Nós estamos viciados em algo. E tem uma coisa para falar para você, principalmente quem tem muita enxaqueca, quem tem muita dor de cabeça. O açúcar e o carboidrato são vilões para a dor de cabeça e para enxaqueca. Ah, eu tenho uma enxaqueca que não passa. Será que não está usando muito açúcar ou muito alimento que contém açúcar? Será? Porque quando eu falo açúcar, gente, eu não estou falando só açúcar branco lá, não. Ou açúcar de coco ou qualquer outro açúcar, que são todos iguais. Eu estou falando de um Danone, né? De um Danone mesmo, aquele que a gente compra, a gente vê a gente comendo Danone, adulto tomando leite, adulto tomando refrigerante. Então, são alimentos que convertem em açúcar no nosso organismo, tá? Então, assim, não é falar, eu não... muita gente diz assim, ó, quando começa o atendimento com alguém, não, eu não tomo açúcar, não uso açúcar. Ai, que bom, mas toma refrigerante, toma leite, né? Então, é açúcar também, tá? Disfarçado, mas é açúcar. Come chocolate, tá? Chocolate ao leite, nossa, chocolate ao leite é bom, não é? Ah, mas tem açúcar, tá? Açúcar. Por que preciso tirar os conservantes da minha alimentação? O conservante, já até tá falando, ele conserva o seu alimento por mais tempo. Então, tudo que se conserva por mais tempo, ele não é natural. Ele é prejudicial a alguma coisa. Vamos pensar assim, ó. O leite. Agora, todo mundo tem intolerância à lactose. Todo mundo. Mas por que antigamente não tinha tolerância à lactose? Porque antigamente, será que os nossos avós, o meu pai, por exemplo, a vaca era criada no sítio, ele amarrava a vaca lá, porque tem que passar a peia na vaca, tirava o leite, coava o leite e fervia e a gente tomava. Era isso. Não dava aquele monte de hormônio, não era uma vaca estressada, não era uma vaca que criava com ração, com nada disso. Hoje, ao contrário. Hoje a vaca é criada com muito hormônio, porque senão ela não dá leite.
o processo da tiragem do leite, né, é feito como? Mecanizado, já estressa a vaca. Ou mesmo que ela tenha, que seja um ambiente lá, que existem os favoráveis, né, para os animais. Mas precisa de vender esse leite lá no mercado. O que ele tem? Se a gente ferve o leite, se antigamente fervia-se o leite, botava lá, esquecia o leite de uma noite pro dia, assim, fora da geladeira, ele azedava, certo? Eu acho que muita gente já aconteceu isso. E agora o leite fica lá na caixinha, 6 meses. Imagina o que tem dentro desse leite. Eu só estou dando um exemplo do leite, de conservante de leite. E quando nós falamos em conservante, aqueles sachê lá que a gente compra para pôr na salada, eu vejo muita gente colocando lá na salada, que altera o sabor. Então, glutamato tem muito sal, tem muito conservante que, além de inflamar, o que vai acontecer? Sobe tua pressão, né? Altera os teus rins. Então, assim, é um processo do organismo todo, não é só inflamatório, tá? Então, é melhor a gente começar a ter um olharzinho, começar pelo tempero. Pensou? Né? O tempero já vai fazer toda a diferença. Uma outra aqui, ó. E o açúcar de coco, eu posso consumir? Não. Açúcar de coco, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar cristal, açúcar refinado. Todo o açúcar é açúcar. Todo o açúcar, ele dá um pico glicêmico alto e ele inflama. Existem um açúcar que ele é mais benéfico, assim, não sei se a palavra é essa, mas ele tem menos processado do que o açúcar refinado, por exemplo. O açúcar de coco ele é menos processado do que o açúcar refinado. Porém, quando você precisa de eliminar o açúcar para você tentar entrar em cetose, para você tentar desinflamar, você tem que tirar qualquer tipo de açúcar, tá? Inclusive o mel. Então, assim, o mel é o que eu digo sempre. Você tem que fazer as opções para a tua alimentação saudável. O mel é saudável? Ele é saudável, tá? Não estou aqui falando que o mel não é saudável, ele é saudável. Porém, tem que ver que tipo de alimentação que você precisa. Se é uma alimentação para não inflamar, o mel também não serve. Ele tem o mesmo processo do açúcar. E adoçante? Adoçante, vamos lá, o adoçante também entra nessa faixa aí, de inflamar. Então, tem aí os adoçantes, aqueles que você pinga, esses stevia da vida, Então, o stevia puro é uma coisa. Agora, o adoçante com stevia é outra, tá? Ele também tem esse processo. O açúcar, ou assim, o adoçante, ou o processo que adoça, vamos lá, né? É o xilitol e o eritritol, o que menos dá pico glicêmico e o que não inflama, tá? Eu vou até anotar aí pra vocês, tá? Xilitol, tá? O xilitol ou eritritol, tá? Deixa eu ver um outro aqui. E a gordura boa? O que é a gordura boa? Gordura boa, quando eu falo, banha de porco, azeite, óleo de abacate. Então, os óleos, a banha em si, quando se reverte a azeite, óleo de abacate, óleo de gergelim, eles são considerados gorduras boas. Por quê? Eles, além deles não inflamar, eles ainda têm a questão dos oxidantes, né? Que eles ajudam você a preservar suas células, tá? Aí também tem gordura boa. A gordura bovina a gordura que está dentro da fibra da carne, ela é uma gordura boa, tá? É uma gordura boa que ele também te dá saciedade. A gordura de todas as gorduras bovinas, a que menos é indicada é a gordura da costela da vaca. Aquela gordura da costela da vaca é a que menos é indicada, porque ela é uma gordura concentrada lá. Então, a gordura dentro das fibras e aquela gordurinha que fica em volta, ela também ajuda a te dar saciedade. E a gordura, deixa eu ver, abacate, a do coco, né? Gordura do coco, aquela
nata que fica lá no coco, quando a gente faz o leite de coco, ela também é considerada uma gordura boa. Então, o que podemos fazer? Uma outra pergunta aí. Gente, se alguém tiver algum questionamento aí, alguma perguntinha, manda aí, tá? Manda que eu quero responder. Aí uma outra aqui, acho que foi até a Ivana que falou, é o que podemos fazer para combater a abstinência do açúcar. Tá? É um processo que vai acontecer. Qualquer coisa que você vai deixar do organismo, vai acontecer a abstinência e você vai se sentir mal. Mas o que você faz para melhorar essa abstinência, né? Você aumenta a sua gordura boa. Por exemplo, você vai tomar, então, o óleo de coco é ótimo. Isso que eu ia até te falar, tá, Ivana? Para aumentar a abstinência do açúcar. Quando você tá sentindo falta do açúcar, o que você faz? No café, você coloca um pouquinho de óleo de coco no café, você coloca um pouquinho de creme de leite também no café. Então, esse café, além de você colocar esse creme de leite e o óleo de coco no café, sem açúcar, já vai te ajudar a ter esse hábito do café sem açúcar. E essa gordura que você utilizou vai também te ajudar a ter essa abstinência do açúcar que você usava. Então, por isso que na cetogênica, vou falar da cetogênica, a gente ingere mais gordura boa, né, do que fibra, do que carboidrato. Então, a gente ingere mais gordura boa, certo? Então, outra coisa que vai te fazer ter assim, saciedade para você não comer, não sofrer dessa abstinência do açúcar, né? Quando você, por exemplo, a chia ela é ótima para isso. Então, o que eu faço com a chia quando, por exemplo, a gente pode fazer, que eu faço também quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa, né? Você coloca a chia para hidratar, tá? Então, coloca lá numa vasilhinha um pouco de chia e um pouco de água, ela hidratou. Aí você mistura nessa chia creme de leite, um pouco de xilitol, de preferência creme de leite fresco, tá? Um pouco de xilitol e você vai fazer vira como chamam? Parece um saguzinho, tá? Mas não é um sagu, vira um creminho lá. E aí também é ótimo para você comer e ter essa saciedade aí do açúcar, certo? Gente, e quais são os alimentos que é permitido, que esses alimentos dão pouco índice glicêmico, né? Que eles têm poucos carboidratos. Então eu vou passar aqui para vocês uma tabela. Quem ficou até agora, vou mandar uma tabela para vocês. Fala um oizinho aí, quem quer a tabela. Uma tabela de alimentos permitidos, uma tabela de alimentos que vai te ajudar a ter a saciedade do alimento, né? Da fome e ainda ter te dá pouco índice glicêmico, né? Então, são alimentos. Aí a Rejane, vou mandar uma tabelinha para Rejane, para Cleusa, para Ivana, tá? Como é um PDF, eu vou ver se eu consigo mandar aqui, hein? Acho que não vou conseguir, né? Ó, eu vou mandar para vocês, vou anotar aqui e vou mandar essa tabela para vocês, tá bom, Fabi? E essa é uma tabela onde tem os alimentos que vocês podem estar usando, que já, assim, eu quero emagrecer um pouquinho, eu quero entrar em cetose, eu quero ter... Então, lá vai estar escrito alimentos permitidos, alimentos que não são permitidos. Por quê? Se você comer, por exemplo, eu vou comer de manhã um café, no café vou comer um ovo, vou comer... Aí no almoço você vai e come um arroz. Então, quer dizer, você já quebrou aquilo lá que você estava buscando. Gente, então eu acho que assim, eu espero ter ficado clara, tá? As minhas explicações, a minha vivência, né? Então, mostrar realmente para vocês que existem alimentos que proporcionam saúde para o fibromialgico, sim, tá? E esses alimentos a gente ter um pouquinho, um olhar mais crítico, mais clínico em cima desses alimentos, tá? Então, assim,
é a gente pensar do que é que eu preciso. Eu preciso de ter saúde, eu preciso de desinflamar. Então, e desinflamar, quando eu falo, não é só para o fibromialgico que tem dor. É para quem tem celulite. Desinflamar, porque eu falo, é quem tem gordura localizada, tipo assim, gordura na barriga, nas costas. Então, são vários fatores que nós temos que desinflamar, né? Quando o intestino não funciona, então não funciona mesmo, olha, uns dias quando Ivoti é uma grande amiga, né, de muitos anos. Prazer ter vocês aqui, gente. Prazer ter você aqui, tá, Ivoti? Então, esses alimentos, ele vai fazer o quê? Que você vai ao banheiro, né? Porque quando a gente é fibromialgico, primeira coisa, né? O intestino não funciona. Aí você vai ao médico, o que você tem? Síndrome de intestino irritável. Então, todo mundo que é considerado fibromialgico, todo mundo tem o mesmo diagnóstico. Síndrome de intestino irritável. E se sofre muito, muito. Não é brincadeira não, gente. Ao banheiro, a gente sofre muito com essa questão. Então, com os alimentos, tirando o açúcar, tirando alguns alimentos processados, né? Utilizando aí essa tabela de alimentos que eu vou estar enviando para vocês, essa tabela vai te ajudar muito a ir ao banheiro com frequência, tá? Ir ao banheiro para que você... Olá, Alessandra! Ir ao banheiro com frequência, ir ao banheiro... Por questão assim, porque o seu intestino ele começa a desinflamar. Então, assim, tomar muita água. Muita água não significa você tomar 5, 6 litros de água por dia. Significa, você faz uma conta. Pega o seu peso vezes 30. Esse seu peso vezes 30, a soma que dá é aquilo lá de água um pouco mais, né? Para o seu organismo. Vai dar 2 litros, pouquinho de água por dia, tá? E água saborizada, nós utilizamos sempre de manhã, tá? Sempre de manhã, com alguns nutrientes para o calor, porque onde nós moramos é muito quente, para não ter nenhuma, não criar nenhum micro-organismo aí na nossa água, certo? Então, eu agradeço imensamente. Quinta-feira estaremos novamente aqui às 21 horas, tá? E se durante a semana vocês tiverem alguma dúvida em relação à alimentação, a alimentação que eu uso, né? Porque o que eu falo aqui é o que eu comecei a utilizar, tá? O que eu comecei a pesquisar, tudo que deu certo aqui na minha vida, e é o que eu passo e transmito para vocês, tá? Aí, minha filha, tudo bem? Então, seja bem-vinda aí no finalzinho. Nós já estamos aqui nos despedindo e deixando aí que vocês um questionamento, tá? Observe muito o alimento que você ingere. Ele te proporciona ou saúde ou doença, tá? Então, assim, são as opções da vida. Ou o alimento vai te dar muito prazer e muita saúde, ou ele vai te dar muita doença e muito sofrimento, tá? Então, é através desse questionamento que eu até deixo aqui para vocês durante a semana. Tá me mandando aí, tá me mandando algumas perguntas que eu estarei respondendo, certo? E também tem um grupo do WhatsApp que eu vou estar mandando aí. Esqueci de mandar um link do grupo do WhatsApp deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link do grupo do WhatsApp para mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui para vocês e façam parte aí da comunidade. Tá na bio, isso mesmo. Eu vou te adicionar assim, Cleusa, tá? Mas na bio vai estar o link do grupo do WhatsApp. E lá eu tô postando todos os dias, assim, informações e receitas fáceis e algumas dicas, né? Algumas fotos aí dos meus pratos para vocês estarem assim também fazendo perguntas. Eu abro para vocês fazerem perguntas e depois em um momento eu fecho, tá bom? Então, assim, será um prazer ter vocês aí na comunidade, certo? E gratidão imensa por vocês estar aqui.
e deixa sempre um questionamentinho aí durante a semana que eu estarei respondendo na próxima live aqui às 21 horas. Então, a Ivana faz parte aí da nossa comunidade, né, Ivana? Do nosso grupo do WhatsApp. E vai estar lá na bio. Clica lá e você já vai entrando direto, certo? Um grande beijo no coração, muito obrigada, gratidão imensa por vocês estarem aqui, fazendo parte aqui do nosso diálogo, do nosso bate-papo, tá? Em relação à alimentação que ajuda o fibromialgico a ter qualidade de vida. Grande beijo, gente. Até mais. Até a próxima.